Há algo que Deus abomina, mas que, sem perceber, pode ter se tornado parte do nosso cotidiano. E se nossos próprios comportamentos estivessem entre aquilo que Deus rejeita? Descubra o que pode estar influenciando sua vida para a eternidade. Para nos conduzir à meditação sobre este assunto, hoje eu trago a você um texto do Teomídia Blog, feito pelo professor, escritor e pastor João Eduardo Cruz, que tem como título Deus odeia 3 coisas. Você faz alguma delas? A Bíblia afirma que Deus odeia 7 coisas, mas hoje eu vou comentar apenas 3 delas. Veja só o que a Bíblia diz. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Isso está em Provérbios, capítulo 6, versos 16 até o 19. E vamos abordar esses comportamentos que Deus odeia. Mas antes, vamos examinar esse ódio. De que tipo esse ódio é? Geralmente, quando eu odeio algo, isso está relacionado ao meu gosto pessoal que desenvolvi ao longo da minha vida. Mas no caso de Deus, a sua motivação para amar ou detestar algo está intrinsecamente ligada à sua natureza santa. Por ser totalmente santo e puro, Deus não tolera o mal. Diz assim a Bíblia: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Salmos, capítulo 5, dos versos 4 ao 6. Então, assim como queremos distância daquilo que detestamos, Deus também rejeita o que é contrário à sua santidade. No entanto, sendo Ele o juiz justo e soberano, a separação que Ele estabelece será eterna e aquilo que o desagrada será julgado e punido. A Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Neste ponto, eu preciso fazer uma pergunta. É possível odiar um comportamento, mas sem rejeitar a pessoa? Eu acredito que sim, desde que esse comportamento não defina a identidade daquela pessoa. É por essa razão que necessitamos de um Salvador, que toma o nosso lugar e nos torna aceitáveis diante de Deus, apesar dos nossos pecados. Então, conforme o texto que vimos há pouco de Provérbios capítulo 6, abordaremos os comportamentos que Deus odeia e, portanto, podem levar os seus praticantes à condenação eterna. O primeiro comportamento que Deus odeia é o do olhar altivo. E o que é olhar altivo? Olhar altivo é o orgulho. Ele é característico de quem se recusa a enxergar os outros como iguais, insistindo em olhá-los de cima para baixo. Na construção da Torre de Babel, por exemplo, os homens buscavam se elevar acima dos outros povos. A Bíblia diz: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, 4. Além disso, na tentação de Adão e Eva, a serpente os convidou a se colocarem na mesma altura de Deus. Ela disse:
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 5. Na verdade, esse foi o mesmo desejo que levou Satanás à queda. Vamos à narração bíblica. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ezequiel 28, do verso 12 até o 19. E há diversos outros exemplos de orgulho na Bíblia. Nela vemos, por exemplo, o orgulho religioso que podemos ver nos fariseus e também no jovem rico que questionou Jesus sobre a vida eterna. Vemos também o orgulho político em Saul, ao agir como superior a tudo e todos. Vemos o mesmo orgulho em Nabucodonosor, ao construir uma estátua para ser adorado. E não só ele, o faraó do Egito, também demonstra esse orgulho ao rejeitar a liberdade do povo de Deus. E a Bíblia também registra o orgulho bélico do próprio rei Davi, ao contar os soldados de seu exército, esquecendo-se ele que as vitórias vinham do Senhor. E há também o orgulho intelectual de Salomão, ao abandonar o temor de Deus por confiar em sua própria sabedoria humana. Podemos ainda observar o orgulho financeiro daquele homem rico na parábola do rico insensato, que acumulou bens para si sem considerar a brevidade da vida. Chesterton fez a seguinte observação: o orgulho, proporcionalmente menos nocivo, é aquele de coisas que não envolvem crédito pessoal. O homem que se orgulha de seus reais predicados é um verdadeiro fariseu. G.K. Chesterton. Portanto, Deus odeia o orgulho porque, em primeiro lugar, o orgulho esconde a glória de Deus, que deve ser manifestada em nossa vida comunitária. Mas não só isso. O orgulho representa uma tentativa de viver independentemente de Deus, negando que tudo provém dele. E, finalmente, o orgulho impede a nossa dependência de Deus, rejeitando seu amor, sua graça e sua misericórdia. Jesus, em contraste, viveu humildemente, reconhecendo que tudo provinha do Pai. O segundo comportamento que Deus odeia é o da língua mentirosa. O ditado popular, quem mente rouba,
reflete uma verdade, pois mentir é privar alguém da realidade. A Bíblia chama o diabo de pai da mentira, apontando o diabo como o maior enganador. Lamentavelmente, mesmo pessoas tementes a Deus mentiram em momentos cruciais de suas vidas. Abraão e Isaac mentiram para proteger sua própria vida. Mais tarde, Jacó enganou Esaú para obter a bênção da primogenitura. Depois, os irmãos de José mentiram ao pai, Jacó. No entanto, Deus jamais aprova a mentira, e ainda que em sua soberania, Deus permita que o bem prevaleça apesar dos pecados humanos. No caso de Ananias e Safira, a mentira foi punida de forma imediata. As principais motivações que levam à mentira incluem o orgulho, a fim de esconder falhas e limitações, a ganância, roubo de bens, conhecimento ou afeto, o desejo de aparentar a coragem ou a força, a fuga da realidade e o hábito. A mentira leva ao desligamento da verdade. E por que Deus odeia a mentira? Ele odeia a mentira porque, em primeiro lugar, a mentira nega a realidade criada pelo próprio Deus e nos afasta da verdade. Mas há outra razão. A mentira é uma negação da soberania divina. E, finalmente, a mentira nos coloca numa falsa realidade, levando-nos à ruína. Jesus, por sua vez, nos chama a permanecer na verdade, pois ela nos liberta da hipocrisia e nos ajuda a aceitar nossas falhas com humildade. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versos 31 e 32. A terceira coisa que Deus odeia são as mãos dos que derramam sangue inocente, daqueles que praticam a violência. Embora talvez você nunca tenha assassinado alguém, Jesus nos lembra que o pecado pode estar no coração, mesmo que se não manifeste externamente. Jesus disse: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versos 27 a 28. No contexto bíblico, o derramamento de sangue inocente inclui homicídio doloso e aborto, ambos condenados por Deus. Assim, a violência é uma das consequências mais sombrias da queda, exemplificada no assassinato de Abel por Caim, seu irmão, motivado pela inveja. Deus odeia a violência porque ela desumaniza. Fato é que quando alimentamos o instinto violento, tornamo-nos propensos a atos impensados. De maneira que celebrar a violência, seja por meio de entretenimento ou esportes extremos, é incompatível com o caráter cristão. Os seguidores de Jesus são chamados a serem pacificadores. Assim Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E também, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12:18. Isso não significa, claro, pacifismo absoluto, mas antes buscar a justiça e evitar a violência gratuita. Assim, um cristão pode portar uma arma para a legítima defesa, ainda que devorar, para nunca precisar usar aquela arma. Orgulho, mentira e violência permeiam esses nossos dias difíceis. Assim, para combatê-los, lembre-se de que o orgulho é sutil. Então busque sempre glorificar a Deus. A mentira nos desvia da realidade. Portanto, viva em verdade confiando em Deus. E a violência nos desumaniza. Assim, cultive a paz em seu coração. Embora todos nós sejamos inclinados a esses pecados,
há esperança para nós. Portanto, arrependa-se e confie sua vida a Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo, Deus pode nos capacitar a sermos humildes, sinceros e pacíficos. Creia nisso. Hoje nós refletimos sobre 3 coisas que Deus odeia. Como vimos em Provérbios, no capítulo 6, do 16 ao 19, mas há 4 outras coisas que Deus odeia e sobre as quais nós vamos meditar numa próxima edição. Então, continue nos acompanhando, hein? Pois este foi mais um post do Teomídia Blog. Mas antes de você ir no nosso próximo vídeo, eu tenho uma coisa para acrescentar, hein? Você não quer fazer algo que Deus odeia, certo? E abrir mão de algo que você não gosta parece bem sofrido, não é mesmo? Então, eu sugiro que você faça o seguinte: leia e ouça o texto nosso, o nome é Maturidade, proveniente do sofrimento. É um texto do Diego Venâncio, nosso editor-chefe. Este é só um dos textos que vou te fazer refletir muito e é bem fácil encontrar, hein? Vai lá em teomídia.blog.br ou então digita aí na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast. Para expandir um pouco mais essas dimensões sobre realidade e mentira, eu sugiro que você procure o Teomídia Cast número 201. O título é Cultivar e Guardar em Primeiro Lugar. Depois você pode ver o Vida Pura, o número 52. O título é Os Pecados do Combinado de Abraão e Sara. Inclusive, vá até o final desse vídeo e vai aparecer para você nesse texto, tá bom? Final, você já sabe, né? Tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, sobre crescimento na fé, está aqui, na Teomídia. Nos vemos na semana que vem. Deus te abençoe muito.